Salvem o Padre Júlio, porque ele está sendo alvo da campanha de difamação mais violenta que eu já vi acontecer contra um civil. Você provavelmente viu aí ao longo das últimas semanas uma campanha de difamação violenta e pesadíssima contra o Padre Júlio tomando força por parte dos reacionários e dos conservadores. Mas ao longo desse final de semana, no sábado, dia 20 de janeiro, ontem, o pior capítulo começou. O MBL e o PL começaram a circular informações a respeito de um suposto vídeo onde supostamente o padre Júlio Lancelotti é gravado mostrando o órgão sexual para uma criança de 16 anos numa videocall, e também prints de conversas que supostamente o padre Júlio Lancelotti teria tido com essa mesma criança, esse mesmo rapaz, por meio do Facebook. Só que esse caso é uma fraude absurda e ele não é recente, ele já foi desmontado pelo Ministério Público em 2020. E eu vou explicar tudo agora. Um deputado do PL com pouco mais de 20 mil seguidores no Instagram quer muita atenção. Ele começou a circular essas alegações pesadíssimas e violentas contra o padre Júlio Lancelotti ao longo desse final de semana. A revista Oeste, que é ligada à família Bolsonaro, contratou 3 peritos independentes para analisar o suposto vídeo. Um deles é esse daqui, Reginaldo Tirotti. E essa imagem já representa alguns dos problemas que uma pessoa normal deveria ter aí de suspeita com essa perícia independente. A outra perita que analisou junto com ele o caso é filha dele. E por que eu posso categoricamente afirmar que são fraudes? Porque desde 2020 o MBL está tentando caçar a figura do padre Júlio Lancelotti. Essa já é a 4ª tentativa deles. Eles tentaram em 2020, tentaram em 2021, tentaram em 2022 e agora estão tentando no comecinho de 2024 com o mesmo vídeo, com a mesma fake news, acabar com a vida do padre Júlio Lancelotti. Vocês podem notar que essa reportagem aqui é de julho de 2022, quase 2 anos atrás, e já fala sobre essa armação que o MBL fez contra o padre Júlio Lancelotti. E essa matéria da Piauí, junto com outra da revista Fórum, explicam tudo. O resumo da história é: em 2020 o MBL apresentou esse caso para o Ministério Público com um vídeo, com os prints, mesmo que estão rolando agora, acusando o padre Júlio Lancelotti de pedofilia. O Ministério Público avaliou o caso e arquivou ele por falta de materialidade. O que falta de materialidade significa nesse caso? Que as evidências não podem ser consideradas provas porque elas são muito facilmente fraudadas. Isso em 2020, quase 4 anos atrás. Depois, em 2022, um ex-assessor do MBL veio confessar que o suposto jovem de 16 anos que supostamente aparece nos prints e no suposto vídeo com o padre Júlio Lancelotti, na verdade era ele, que criou um perfil falso no Facebook para poder interagir com outro perfil falso do padre Júlio Lancelotti, não era o perfil do padre. Para ainda, ele disse que ele fez isso a mando de integrantes do MBL. Não sei por que não foi aberta uma investigação na época e por que não foram punidos os responsáveis por isso. Teria evitado o problemão que nós estamos vendo aí hoje, que é gravíssimo. Aqui nessa matéria da revista Fórum, eles contratam um perito, Mário Gaziro, que é um perito criminalista que tem renome, certo? Para fazer a análise do vídeo, e ele já comprova a farsa nos primeiros parágrafos da notícia. E nós temos aqui o nome, 2020, apresentado pelo fundador do MBL, Rubinho Nunes, que é o deputado do PL, que está fazendo esse absurdo agora, na tentativa de emplacar a CPI das ONGs, certo? É esse cara aqui que conseguiu ser eleito com nem 30 mil seguidores no Instagram, é absurdo. Aqui outra matéria falando sobre essa perícia que a revista Fórum contratou junto com o Estado de São Paulo, a perícia do Mauro Gaziro, falando que as acusações são falsas e que o vídeo foi editado claramente. Acredito que até esse momento você já está desconsiderando que os vídeos sejam verdadeiros, já esteja entendendo que eles são uma fraude. Mas se você ainda estiver pensando, meu Deus, mas são peritos que analisaram isso, é só a gente lembrar. Durante a pandemia do Covid, médicos formados com mestrado e doutorado indicaram o uso da cloroquina no combate ao Covid. E agora nós já temos pesquisas mais recentes indicando que a cloroquina e a hidroxicloroquina causaram dezenas de milhares de mortes através do mundo. E me enche de revolta e de ódio que conservadores estejam tratando o padre Júlio Lancelotti com tanta violência, tanta baixeza, porque na década de 80 o padre Júlio estava acolhendo na Casa Vida crianças soropositivas, enquanto os conservadores falavam que o HIV era uma punição divina para os devassos. Porque durante essa pandemia que levou mais de 600 mil brasileiros para a cova, muitos familiares nossos, enquanto os conservadores estavam falando que era uma gripezinha, o padre Júlio Lancelotti, um homem de mais de 80 anos, estava dando comida para quem tinha fome no centro de São Paulo. Me enche de ódio e de revolta essa perseguição que os cristãos têm feito contra o padre Júlio Lancelotti, porque ele é um dos últimos faróis de esperança que reúne pessoas de todos os campos políticos e de todas as religiões em volta dessa figura abençoada que é esse homem. Eu ouço até mais e falo que eu não devia. Se Jesus Cristo voltasse aqui agora, os conservadores e reacionários iriam crucificá-lo antes de qualquer outra coisa.
Jesus seria crucificado de novo pelos conservadores.